Oi, meu nome é Henrique, tá? Eu ajudo desenhistas a saírem de um realismo simples para ir para um ponto muito mais além, né? Para fazer um alto nível de realismo, para chegar no alto nível de realismo e sem dúvidas aí ter um aumento no realismo do desenho em 80%, quem sabe até mais do que isso. Bom, e nesse vídeo tá, eu quero trazer um truque simples que aumenta o realismo do teu desenho em até, eu considero aí 80% a mais de realismo, e eu vou te explicar aqui o porquê disso. E a questão é que quanto mais tempo você não colocar isso que eu vou te falar aqui em prática, você não ter esse entendimento, essa compreensão verdadeiramente, mais tempo você tende a ficar com o nível que você está no teu desenho realista. Principalmente se for próximo do que eu vou te mostrar aqui a partir de agora. Bom, e eu te adianto, tá, que o que eu vou te falar aqui consiste numa aplicação ideal, certa, tá, uma aplicação correta do volume no teu desenho. Sim, você já deve talvez ter ouvido muito sobre volume, profundidade, luz e sombra, mas eu quero te mostrar de uma maneira que você compreenda de verdade. E antes eu quero te explicar o que não é, tá? O que a pessoa tende a fazer errado e achar que está fazendo certo na aplicação do volume, por que ela erra e fica por muito tempo fazendo desenhos sem ter sequer muita evolução. Então vamos lá que eu vou te mostrar um pouquinho aqui na prática o que não é, tá? O que acontece de errado na compreensão de muita gente. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu vou te mostrar então o jeito errado, tá? Um jeito que a gente tende a fazer até por muito tempo, principalmente no início, e que atrapalha muito a nossa evolução. E esse entendimento, às vezes nem é a compreensão, né? A gente meio que não percebe que está faltando algo no volume do desenho, né? Que é isso que eu quero passar para você aqui. Então aqui eu estou usando um lápis HB da Staedtler. Eu vou usar o mesmo lápis depois para fazer o exemplo certo, tá? Com o mesmo lápis, não vou usar outro, para você ver que não é questão da graduação do lápis esse tipo de erro. Então vamos lá, que eu estou usando um lápis HB, estou com papel Honeymoon Nostalgia. Daqui a pouco eu vou dar uma esfumada, né? Com lenço de papel higiênico. Então já venho fazendo esse sombreamento nessa primeira camada. Que, aliás, falando em camada, é aí que está o grande erro muitas vezes. A gente faz uma camadinha muito simples, tá? Quando a gente está principalmente começando no realismo, ou não acrescenta quantas camadas realmente são necessárias de sombreamento para deixar um volume bem feito, né? Para deixar uma tonalidade mais próxima da referência, mais um desenho mais realista, mais vivo. Então aqui é o jeito errado mesmo, tá? Que eu fiz por muito tempo, mesmo sem perceber, tá? Às vezes a gente acha que tá bom, mas é porque você desconhece o nível que você pode fazer, tá? Uma mudança simples que dá para você alcançar um resultado muito maior. Então aqui eu já fiz, tá, um sombreamento, já estou representando como se fosse uma parte de um desenho. Vou até pegar para você daqui a pouco, para você ver que realmente era desse jeito que eu fazia. Então aqui eu venho, esfumo, tá, com lenço de papel higiênico dobrado. Nada de errado, tá, até aqui. Se fosse para depois eu trabalhar melhor no acabamento, tudo bem, mas não é esse o caso. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente para no meio do caminho sem perceber. A gente não insiste, a gente não dedica o tempo necessário para alcançar o realismo no desenho. Já começa pelo simples, tá? Pelo sombreamento de base, pelo volume, antes mesmo de chegar em outras partes, texturas e outras coisas. Então olha só, esse exemplo aqui é um desenho meu antigo, tá? Que eu vou ficar usando ele aqui nesse vídeo como referência. Eu simbolizei uma parte, como se fosse essa parte, por exemplo, aqui da maçã do rosto, tá, desse desenho. Foi isso que foi feito. Eu fiz um sombreamento muito simples. Pode reparar que a tonalidade está muito próxima, tá? Olha só, esse sombreamento que eu fiz e o sombreamento do desenho. Então tá uma tonalidade extremamente próxima, tá? Nem tem tanto a ver com a graduação do lápis. Simplesmente eu não coloquei graduação, então ficou clarinho. A gente às vezes acha que por o branco do papel em volta, a gente acha que tá um acinzentado legal, mas não tá.
Tem muita ilusão de ótica aqui, tá? Eu vou até fazer aqui, ó, esse tracinho, que eu vou simbolizar aquela expressão que eu fiz, aquela marca de expressão que tem no rosto dele ali, que é a ruguinha, tá? Que é outro erro também que eu vou falar em outro vídeo sobre os traços, né? Os traços que a gente não suaviza, que a gente não deixa com uma naturalidade boa pro realismo. Então aqui eu fiz o tracinho e esfumei e eu acho que já tá bom. É outro erro que acontecia comigo, achar que já tá legal. Até reforcei o tracinho, deixei um traço extremamente marcado, que não é bacana, tá, pro realismo. A gente não deixa esses traços desse jeito, fica ruim, não fica com uma naturalidade, não fica igual a referência, tá? Quanto mais você trabalhar a tua percepção, você vai perceber isso, que esses traços precisam ser suavizados, eles precisam ser mesclados de uma maneira muito melhor. Olha só no desenho como tá, tracinho mesmo, tá vendo? Tá um traço, uma leve sombrinha que eu fiz pra cima, certo, né? Que tem que se fazer mesmo uma sombrinha ao lado do traço. Eu até percebi isso na minha percepção, mas tá errado, o traço ficou marcado. Então não é bacana, não é interessante deixar o traço marcado. Bom, então esse foi o jeito errado, tá? Observa bem a tonalidade, observa bem o quão rápido eu já fiz essa camadinha e achei que estava bom. E a gente tende a errar nisso, tá? Em achar que uma simples camada já tá bom o volume, já tá bom o acabamento, e não tá. Então esse foi o jeito errado. Vamos dar continuidade no vídeo para mim te mostrar o que você deve fazer para corrigir isso. Vamos lá. Bom, aqui o que eu quero destacar é a claridade que tá demais nesse desenho. E eu vejo muitas pessoas, quando tá iniciando, passando por esse mesmo probleminha que eu passava. Que eu deixava os desenhos bem clarinhos, como você tá vendo esse. E muitas vezes, gente, é sem perceber, tá? Muitas vezes você faz isso sem perceber no início e passa muito tempo errando nisso. Você repara que aqui mesmo quase não tem tonalidades, nuances, tá muito riscos também no desenho, muito contornado, tá? Que seria também tema para outro vídeo. Mas você repara que não tem um bom volume nesse desenho, ele tá todo clarinho, a pele tá passada ali o lápis, mesmo que eu achava que não, mas feito de uma maneira rápida, mesmo que eu achava que não estava sendo feito rápido, mas comparado com a paciência que eu tenho hoje nos desenhos, era sim muito rápido. E não dá, se você não tiver uma compreensão de técnica, fazer o desenho realista rápido, a não ser que você já tenha um bom domínio e consiga aí de alguma maneira queimar algumas etapas, mas mesmo assim o desenho realista tende a ser um pouquinho demorado. Bom, então o que acontece? Olha esse que eu te mostro aqui, que é um pouquinho mais atual, a quantidade que você vê de diferença em graduações. Inclusive eu posso, tá, me arriscar a falar, até na questão do tema aqui do vídeo, do título, que eu posso colocar esses desenhos lado a lado, como você está vendo aqui no vídeo, e realmente falar que eu posso chamar de 80% de realismo a mais, né, de diferença nesses dois tipos de trabalho, nesses dois tipos de compreensão de volume de um desenho. Olha aqui mais um, tá? Que esse daqui não tem tantos erros assim de proporção. Eu já estava tentando usar um método, tem alguns, tá? Mas não tem tantos. Mas o erro do volume do desenho, o erro da falta de graduação, da falta de confiança em escurecer o desenho, do medo de escurecer o desenho, tá? Que, por mais que pareça que não, mas teria muito mais tonalidade para dar volume, para dar realidade nesse desenho. E é isso que eu tento te mostrar, que olha essa região aqui da maçã, por exemplo, do rosto, tá tudo opaco aqui, tá uma passada de lápis que eu fiz, eu esfumei, mas não tá bacana, não tá com um volume verdadeiro que um desenho realista realmente pediria. E o que eu vou te mostrar, que você aplicando nos teus desenhos, é como saltar para esses próximos desenhos. Olha esse aqui que eu até peguei para comparar, que é um desenho de um rosto masculino também. Tem bastante textura esse desenho, tá? Mas não é o caso aqui. O caso é, olha a tonalidade, quando eu coloco lado a lado, olha como que tem graduação de lápis, olha como que eu tive coragem de escurecer o desenho. Quando eu falo escurecer, não é fazer o desenho escuro, colocar um monte de tonalidade a ponto de ficar preto demais o desenho, apagar, não é nada disso. Escurecer que eu falo é ter coragem de colocar graduação de lápis. Aqui existe, tá, bastante
volume no desenho. Olha só, eu mostro aqui a maçã também. Eu sei que é diferente, tá? Dois desenhos diferentes, mas existe volume. Olha o nariz aqui, até eu chamo a atenção pro nariz. Olha como tem volume, tá? Tem toda uma... Sabe aquele formato que a esfera faz ter o volume, né? Que tem as nuances, os tons de cinza, tem a parte mais escura, o meio tom. Olha aqui do lado desse nariz que eu ainda fiz esse brilhinho aqui no meio. Eu ainda fiz o brilhinho com a borracha. E sombreei em volta, tá? Pra mim eu tava fazendo um bom volume no desenho. Mas, cara, olha só, quando eu comparo os dois, levou mais tempo também, mas eu tive muito mais coragem aqui de escurecer o desenho e muito mais compreensão do que é ter volume no desenho para chegar nesse nível muito maior do que o do lado esquerdo que eu te mostro. Mas olha só que eu trouxe, quando eu falo de esfera, de volume aqui, essa esfera foi só uns testes que eu estava fazendo, por isso que ela está bem borrada em volta, porque depois que eu fiz eu borrei, eu continuei fazendo bastante teste no papel, então não ligue para essa falta de precisão que está aqui não, tá? Eu quero focar, mostrar mais para você a questão do volume, tá? Olha só como tem nuances, tá? Tem tonalidades aqui que dá um bom volume em qualquer desenho, tá? Aqui eu tô te mostrando uma esfera, mas isso serve, olha só, tô colocando do lado aquele meu desenho completamente clarinho. Olha só, se eu tivesse usado esses conceitos de ter mais coragem de aplicar um volume, esse desenho teria ficado com um nível de realismo extremamente maior, tá? Mas eu não tinha essa compreensão e é o que eu tento te mostrar aqui, e eu vou te mostrar um pouquinho eu usando, tá? Vou pegar o lápis aqui, eu vou te mostrar eu fazendo um pouco do sombreamento e depois eu te explico mais uma vez unido com o desenho para você começar a ter essa coragem de colocar começar a ter essa coragem também de colocar isso no teu desenho. Bom, vamos lá, aqui o jeito certo, tá, de fazer esse sombreamento, esse conceito do volume. Então aqui eu tô com o mesmo lápis, tá? Eu tô usando o lápis HB da Staedtler, mesma coisa, o papel Honeymoon Nostalgia. Vamos lá, simbolizando, tá, aquela mesma região, como se fosse, tá? Como se fosse aquela região da maçã do rosto que eu acabei de mostrar no desenho, daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então eu já venho com o lápis HB e já começo a fazer o sombreamento, tá? Eu começo a aplicar essa primeira camada, vamos lá. Você vai perceber que demora muito mais, tá? Comparado com aquele jeito errado que eu te mostrei. Então já começa por aí, tá? Por isso que às vezes a gente faz um desenho muito rápido, tá? Um desenho realista de uma forma muito rápida, sem ter uma compreensão bacana. Nada de errado em fazer um pouco mais rápido quando você já tem experiência, tá? É outro assunto, mas aqui eu tô falando no sentido do erro aqui do volume. Então, você viu que eu fiz de uma maneira muito rápida. Provavelmente eu iria fazer um tempo atrás tudo de uma maneira muito mais rápida, aquelas rugas, aquelas expressões, aquelas texturas, tudo de uma certa maneira rápida e não ia trazer um bom realismo. Então, repara como só nesse sombreamento aqui de base, o quanto que já demora um pouco mais para você caprichar mais no volume. Então eu vou, né, já imaginando o volume, tá? Imaginando todo um degradê aqui, que no canto é um pouquinho mais escuro, o meio eu vou preservando mais a luz, como se fosse mesmo aquela parte da pele que normalmente, tá? Depende da referência, teria uma luz ali. Então eu quero fazer esse volume deixando a luz mais centralizada ali no meio. Então eu já venho fazendo mais em forma de degradê mesmo, em forma de uma nuance, né, que no canto é mais escuro e eu vou levando para a região do meio, deixando mais preservado, né, o próprio branco do papel. E depois é a hora que acontece a mágica, né, na hora que você começa a esfumar e aplicar mais camada, o acabamento fica muito mais bonito. Então vai acompanhando para você ver. Bom, então aqui eu já vou pegar o papel higiênico, tá? Folha dupla, dobrado, e eu já começo a esfumar essa região. Então eu venho de uma maneira meio circular, tá? Esfumando. Já vou deixando o sombreamento bem mais homogêneo. É claro que depois
a gente ainda volta, tá? Trabalhando o acabamento para deixar mais bonito, para deixar mais homogêneo, para fechar mais, né, o sombreamento. Mas aqui eu já vou passando essa primeira vez o papel higiênico. Começo aqui no canto, tá? Vou levando aos poucos para a região do meio, não é esfregando de qualquer jeito. É bom a gente já prestar uma certa atenção para não ir borrando demais o desenho. Agora eu já passo no meio de uma maneira suave, tá? Leve, aproveitando o próprio grafite que eu tenho aqui no papel higiênico. Depois eu vou vir acertando todo o sombreamento em volta e preservando o meio, né? O meio eu quero deixar um pouquinho mais claro para dar essa sensação de volume. Bom, feito isso, eu vou voltar com o lápis HB, eu vou trabalhar mais um pouco, tá? Vou fazer mais camada por cima. Então vamos lá. Não force, tá? Trabalhe com um peso legal na sua mão, vai entendendo o quanto que você pode forçar, nunca force demais de uma vez na hora de aplicar esse sombreamento. Eu não troquei de lápis, eu não vou trocar de lápis, tá? Não tem essa necessidade aqui. Você repara que eu vou chegando numa tonalidade mais bonita, mais forte, com mais presença ainda com o mesmo lápis HB. Começo no canto, tá? Já imaginando toda a questão do volume também do desenho. Não vou levar até aquele meio ali não. A gente vai soltando a mão quando vai chegando no meio. Você tem que dar essa sensação de volume. Se você faz tudo muito opaco, o desenho não fica também interessante. Então, tem que perceber isso também. Sua percepção tem que estar bacana. Aí você tem que perceber isso na própria referência quando você estiver desenhando. E a gente costuma também achar isso aqui tudo muito escuro, tá? Quando a gente está começando, a gente tende a achar isso aqui escuro demais, né? A gente pensa, nossa, tá muito forte essa tonalidade. E por que que a gente acha que tá escuro? Por causa do papel em volta, tá? O papel tá todo branco. Então, no fim do desenho, a gente vai cobrir esse papel com todo o restante do desenho. E isso que parece escuro, depois ele se torna muito mais claro, tá? Ao nosso olhar, isso daqui mescla de certa maneira com o restante, né? Que vai ter graduações, porque vai ter graduações escuras em volta disso daqui, né? Que seria talvez a parte da pele do desenho ali, e vai dar uma sensação de que é mais claro. Então é normal, tá? Achar que tá escuro demais quando a gente está começando e ter o tal do medo de escurecer, tá? Então esse medo de escurecer já mora aqui, quando a gente vê o papel em volta, né, o papel branco, e já se assusta, acha que tá escuro demais, mas não tá. Você reparou que eu venho acrescentando camadas, eu esfumei com papel higiênico, eu continuo trabalhando ainda no acabamento com o mesmo lápis, tá? Com lápis HB. Repara como, se comparar na questão de tempo, quanto de tempo que eu já levei a mais aqui trabalhando no acabamento, e como que foi raso, né? Aquele jeito errado que eu te mostrei, como que foi um sombreamento muito simples, que eu não caprichei, que eu não entendi, que eu não compreendi a questão do volume do desenho. Então aqui tá pronto o sombreamento. O que que eu usei? Somente isso, tá? O lenço de papel higiênico e o lápis HB. Então já cheguei nessa tonalidade. Eu não precisei ficar pegando lápis muito mais escuros do que esse. É só você ter paciência, trabalhar as camadas, que dá para você fazer muita coisa apenas com uma graduação de lápis. Pode ter isso também já em mente. Aí eu vou pegar aqui agora os desenhos para você fazer a comparação. Olha só, aqui é o desenho clarinho, tá? O desenho antigo, o desenho do erro, né? O desenho que eu cometia esses erros, que eu demorei muito para evoluir no desenho. Então é isso que eu te passo. Olha só, colocando lado a lado é como se eu estivesse colocando aqueles desenhos, tá? Aqueles mais atuais. A tonalidade é próxima daquela. Olha só a diferença que dá. Por mais que pareça escuro, é só impressão, tá, gente? Depois que você começar a ter essa coragem, você precisa dar o primeiro passo. Quando você tiver a coragem de dar esse primeiro passo, se você quiser fazer um teste, faça esse mesmo teste que eu te propus aqui nesse vídeo, faça no papel, tente alcançar essa tonalidade. Se você está passando por esse probleminha de volume, de desenhos muito clarinhos, que não está tendo muita vida,
começa a experimentar, pega um pedacinho de papel e já faça o teste. Em outros vídeos eu dou continuidade, tá? Pra gente ir acrescentando aos poucos mais conhecimento, para você unir a esse também e alcançar evolução nos teus desenhos, melhorar os teus desenhos. Bom, então esse foi o vídeo, tá? Isso que eu queria te passar. Espero que tenha sido uma boa compreensão, tá? Qualquer dúvida que você tiver, não deixe de comentar, não deixe de me procurar, pode fazer tua pergunta, tá? Não fique em dúvida de nada, é só perguntar, que na medida do possível, o quanto eu puder, eu vou te responder, tá? Se você tiver ainda alguma dúvida. Então, só para dar mais uma recapitulada, tá? Eu tô te mostrando aqui em volta o papel todo em branco, então não se assuste, tá? Não fica com medo de escurecer, é normal ter esse medo no começo, você acha que tá escuro, tá? E que aqui eu não vou completar, tá? Senão ficaria um vídeo extremamente extenso. E eu vou abordar mais temas em outras videoaulas. Mas não se assuste com a tonalidade que você vê enquanto você ainda vê o branco do papel ao redor, porque é extremamente normal, tá? Depois, com o desenho completo, isso daqui não vai ficar escuro como você está vendo aqui. Ele fica extremamente mais claro, tá? Quando a gente acrescenta tonalidades escuras, preto, absoluto, né? Que teria aqui em volta desse desenho, teria nos olhos, teria, enfim, teria muito mais tonalidade e não ficaria desse jeito que você está vendo assim, enquanto tá o branco do papel. Bom, então é isso, espero que tenha te ajudado de alguma forma e eu te encontro numa próxima videoaula. Até lá, um abraço.